Mulher é agredida por assaltante e tem o celular roubado em Vila Velha. Após o roubo, o bandido se escondeu na cova de um cemitério, mas acabou descoberto pela vítima. A morte dos irmãos durante um incêndio em Linhares. Especialistas acreditam que uma reconstituição é fundamental para identificar o que aconteceu na casa. O pai dos meninos, o pastor George, está preso desde sábado. Apesar da igreja que o pastor liderava ter a denominação batista, a Convenção Batista do Estado diz que não há registro do local e nem reconhece George como pastor. Flagrante de atos obscenos num ônibus do Transcol. As imagens foram feitas por uma dona de casa que ficou revoltada com a cena. Uma promotora de justiça orienta o que fazer nesses casos. Maratonista é vítima de assalto em ônibus do Transcol. A vítima decidiu correr atrás dos bandidos, que acabaram presos. Condutor de Celta envolvido num acidente grave em Colatina não tinha carteira de habilitação. 5 pessoas morreram na batida. E no Dia do Trabalho, a luta de muitos capixabas para conquistar uma vaga. Lucas é professor de português e não consegue entrar no mercado. Assim como ele, 14 milhões de brasileiros estão em busca de uma oportunidade. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Bandido é preso após ser encontrado por vítima dentro de uma cova no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha. O criminoso usava drogas no local. Ele tinha agredido a mulher para roubar o celular dela. O aparelho teria sido trocado pelo entorpecente. Com o celular já recuperado, nem parece que essa mulher passou por apuros nessa rua do bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Ela estava procurando uma casa para alugar quando foi surpreendida pelo ladrão. E olha que esta não foi a primeira vez, não. Este foi o 9º assalto enfrentado pela vítima. Eu estava sentada e tinha umas pessoas passando pela rua, né, normal. E aí o assaltante passou uma vez de bicicleta, na segunda vez ele passou, me fez uma pergunta aleatória, né? Eu respondi. E no momento que eu respondi, ele já reagiu, ele já falou que era um assalto e tudo mais. Eu guardei meu telefone, ele veio pra cima de mim, ele me jogou na parede, aí começou, né, a me desferir socos e tudo mais. Quando ele conseguiu me derrubar, eu caí no chão, me machuquei. E ele conseguiu levantar, eu ainda tentei agarrar ele pela bermuda, naquele momento de desespero. Ele levantou, saiu correndo, ainda saí correndo atrás dele. Porém, ele conseguiu fugir. Os hematomas pelo corpo são a prova da luta corporal travada entre a vítima e o criminoso. E depois disso, ele ainda conseguiu roubar o celular. Mas o caso não terminou aí, não. Todo mundo começou a gritar, pega ladrão, corre, corre, corre. E umas pessoas saíram correndo atrás dele. Com a ajuda de pessoas que a socorreram, a vítima veio parar neste cemitério no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ela só não esperava que encontraria o bandido dentro de um túmulo como este aqui, tentando se esconder enquanto fumava. A polícia foi acionada, prendeu o criminoso em flagrante, mas o celular já não estava mais com ele. O homem de 43 anos disse que já havia trocado o fruto do roubo pelas drogas que ele estava fumando no cemitério. Tudo isso em apenas 10 minutos. Ele confessou que já tinha trocado meu telefone por droga. Eu falei, cara, é impossível você já tenha feito isso, porque foi muito rápido. Coisa assim, nem 10 minutos durou, eu acho. E quando a gente conseguiu tirar ele da cova, aí ele pagou de arrependido e começou a se desculpar. Pô, desculpa, é vício. A mulher acredita que a reação que teve ao entrar em luta corporal com o bandido é consequência da indignação dela com a criminalidade na região. Ela elogia a atuação da polícia, mas pede justiça para que o ladrão permaneça preso. Eu agradeço a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Civil, pelo trabalho que eles fizeram, também a minha amiga, que foi uma peça-chave aí também. Eu espero que esse cara fique preso, porque eu não desejo o que eu passei ontem para ninguém. Fica aquele trauma que é horrível você ter que passar por isso. O suspeito foi autuado por roubo e levado para o presídio. O caso dos irmãos mortos durante um incêndio em Linhares. Para especialistas, uma reconstituição é fundamental para a conclusão do caso. A perícia e a investigação policial solucionam bem os crimes, mas para saber detalhes de como tudo realmente aconteceu, só a reconstituição pode ajudar. Esse recurso pode ser feito a qualquer momento,
só depende do delegado. E pela opinião dos especialistas, no caso do pastor George, uma reconstituição é importante. Em questão de crimes, de uma forma geral, o importante é levantar os detalhes para saber se houve realmente ou não o fato e o ato criminoso. A polícia, ela lá no local do crime, ela executa essa reconstituição com base no depoimento dele ou na resposta dessas dúvidas? Com base em depoimentos dele, com base em depoimentos de testemunhas, com base em perícias técnicas e com base em fatos que podem aparecer com a própria reconstituição. Voltar a casa, onde no dia 21 de abril 2 crianças supostamente morreram queimadas, pode ajudar. Afinal, George Alves contou que acordou assustado com o fogo e tentou resgatar os filhos, um de 3 e outro de 6 anos, mas não conseguiu. Porém, a polícia descobriu que ele não se queimou, como disse em depoimento, e a perícia encontrou sangue no local. Suspeitas que no dia 28 de abril, no último domingo, levaram o pastor a ser preso temporariamente por 30 dias. Um prazo que indica um crime hediondo. Por exemplo, o homicídio qualificado. No momento, mais exames estão sendo feitos. E nesse caminho, para se chegar até a verdade, a polícia pode fazer a reprodução simulada dos fatos. E assim entender melhor o posicionamento dos envolvidos, verificar os passos do investigado e checar também se a versão dada em depoimento é possível de ter acontecido. Por outro lado, a lei também permite que o investigado se recuse a participar da reconstituição. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, nenhum de nós é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ele também não é obrigado, ele pode ficar calado. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas eu entendo que é a grande oportunidade de ele provar a sua inocência ou não. Sendo assim, caso chegue o momento de reconstituir o crime, a decisão do pastor George deve definir os rumos da investigação. O especialista Gualtemar Soares faz questão de dizer que essa premissa do Código de Processo Penal é importante para saber se George cometeu ou não cometeu o crime. A reconstituição é uma fabulosa maneira de chegar a uma conclusão para descobrir a verdade real. Tanto o delegado de polícia, como o promotor, como o advogado, buscam a verdade real do fato. Bom, a polícia informou que o caso está em sigilo. Outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial. Bom, o nome da igreja em que o pastor George pregava era Igreja Batista Vida e Paz, em Linhares. Mas a Confederação Batista diz que a igreja não tem registro no local. Pastores de diversas igrejas do Espírito Santo estão chocados com a morte dos irmãos Joaquim Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6. Muitas perguntas ainda são feitas, e principalmente a respeito de George Alves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã. Ele se intitulava pastor e liderava a Igreja Batista Vida e Paz em Linhares. Porém, a Convenção Batista do Espírito Santo não tem registro do local. O estado tem 660 igrejas batistas cadastradas à Convenção Brasileira. A mesma denominação também não reconhece George como pastor. Essa igreja não pertence à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, nem à Convenção Batista Brasileira. Eu acredito que seja uma igreja independente. Usa o nome Batista porque esse nome é um nome utilizado assim vulgarmente, publicamente. Não há como impedir a utilização do nome Batista, mas a igreja não está vinculada à nossa convenção. Este pastor não está vinculado nem à nossa convenção, nem à ordem dos pastores batistas, nem a nível estadual, muito menos a nível nacional. Segundo os líderes religiosos, para se tornar pastor numa igreja batista, é preciso no mínimo 4 anos de formação em teologia, além de passar por avaliações de membros da determinada igreja. Primeiro, ele tem que ter uma preparação teológica. Via de regra, essa preparação se dá em torno de 3 a 4 anos, em que uma pessoa vai fazer um curso teológico numa instituição reconhecida pela denominação. Depois disso, ele passa por um concílio de pastores, quando os pastores então avaliam o conhecimento, a ética, a doutrina, o procedimento daquela pessoa, para ver se ele tem condição ou não
condição de exercer o ministério pastoral. Sendo aprovado por esse concílio, aí sim é que essa pessoa vai ingressar no ministério pastoral. Os pastores batistas não comentam diretamente sobre a morte dos dois irmãos. Não querem acreditar que o homem que se diz pastor tenha cometido algum mal às crianças. O que esperamos é que a pessoa envolvida e todas aquelas pessoas que participaram dessa situação tenham agido pelo menos com temor a Deus, né? O que se espera de uma pessoa que pregue a palavra, que fale da palavra de Deus, é que ele tema a Deus, é que ele tenha o temor de Deus no coração, é que ele viva os princípios da palavra de Deus. Agora é óbvio que nós não podemos fazer juízo de valor sem termos alguma prova, alguma coisa envolvida, senão estaríamos nos precipitando. Nossa produção entrou em contato com a defesa do pastor e a informação é que eles ainda não tiveram acesso ao inquérito. Portanto, não tem como passar detalhes. Amanhã, os advogados que defendem o suspeito vão até Linhares para falar com a imprensa. Bandidos fazem arrastão no ônibus do Transcol em Vitória. Os criminosos roubaram celulares das vítimas, mas acabaram presos com a ajuda de um maratonista. Foi pouco tempo, mas muitas ameaças. Passa tudo, fica todo mundo quieto, senão não vamos dar tiro, vamos furar vocês de faca. Esta testemunha foi a peça-chave para a solução do caso. Mas antes de falar sobre ela, vamos ao crime. 3 homens armados com faca assaltaram passageiros que estavam neste coletivo, que saiu de Laranjeiras na Serra com destino a Itacibá, em Cariacica. Eram cerca de 25 passageiros, pelo menos 5 foram assaltados. Minutos após o assalto, o coletivo parou aqui nesta região, próxima à Praça do Papa. Os bandidos desceram e fugiram. Mas o que eles não esperavam era que dentro do ônibus estava um maratonista, a vítima que deu a entrevista que abriu esta reportagem. O gerente de um posto de combustíveis, que é maratonista nas horas vagas, perseguiu os suspeitos até este sobrado, que fica na Praia do Suá, em Vitória, onde eles se esconderam. Quando eles desceram, eu meti o pé atrás, o outro menino que estava no ponto foi comigo e conseguimos encontrar eles. Se ninguém fosse atrás, todo mundo ia perder seus celulares. Tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal foram acionadas. Os 3 homens foram presos. De acordo com a Guarda Municipal, o lugar em que eles buscaram refúgio é usado para consumo de drogas. Apesar da coragem, o maratonista não se vê como um herói. Na hora ali, você quer pegar, então você tem que correr atrás. E eu fui atrás. Fui atrás do meu celular, fui atrás do celular da galera, porque é muita falta de respeito. Você trabalha um ano para comprar as coisas e vem 3 marginais e quer levar assim do nada. Aí fica em ponto de ônibus, fica em terminais, fica em pontos, faixa de pedestre, pedindo dinheiro, vendendo aquelas florzinhas de palha de coco. Você acha que está passando necessidade, o que eles fazem aí? É roubar com faca, usa faca para assaltar a gente. Os suspeitos identificados como Daniel Ferreira Araújo, Wanderson da Cruz Araújo e Marcos Braga Rodrigues foram autuados por roubo e encaminhados ao presídio. O caso do homem que foi filmado praticando atos obscenos no ônibus do Transcol. Uma promotora de justiça orienta que, nesses casos, o melhor a fazer é chamar a polícia. Ela também defende uma legislação mais rígida. As cenas foram registradas por uma dona de casa que percebeu a movimentação estranha durante uma viagem e resolveu gravar. Atitude que, de acordo com a promotora de justiça, Cláudia Santos Garcia, pode levar o homem a ser penalizado. Há uma naturalização do comportamento do homem e, por vezes, uma culpabilização do comportamento da mulher. Esse homem se sente tão à vontade que, num espaço público, ele pratica uma conduta como essa. Então, é importante que essas denúncias cheguem até a autoridade policial, tá certo? Para que a gente demonstre com estatísticas e que movimente tanto os nossos legisladores para que corrija essa lacuna e também o executivo para que construa outras políticas públicas para enfrentar questões como essas. O caso aconteceu em um ônibus da linha 846 por volta de meio-dia, situação que só os passageiros de transporte público conhecem. O ano passado, alguns motoristas de transporte coletivo no nosso estado
eles foram capacitados, ok, para saber como agir em situações como essa. Antes de 2009, a conduta do homem filmado era considerada um crime, mas com uma pena leve. Depois disso, passou a ser considerada uma contravenção penal, ou seja, a pessoa não vai presa. E esse debate sobre qual a pena mais adequada para essas pessoas que cometem tais atos gera uma divisão de opinião na justiça. Então, hoje, conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, ou outros atos que levem ao prazer sexual, todos estão tipificados num crime único. Isso tem feito com que juristas, por vezes, por entender que uma pena tão alta não pode ser colocada para situações tão diferentes. Com prisão ou não, o fato deve ser levado à polícia. A promotora disse que é importante que a vítima se resguarde e busque ajuda, contribuindo assim para o combate contra o assédio nos coletivos. A gente precisa falar sobre esse tema desde os anos iniciais da idade escolar das crianças, para que o respeito, para que a equidade, para que as relações sexuais sejam pautadas em respeito. Eu acredito que tão somente pensar em política criminal não vai enfrentar esse problema. A gente precisa efetivamente da educação, a gente precisa efetivamente que a sociedade pegue esse problema para si, para a gente ter uma mudança cultural. No Dia do Trabalho, um número que vem nos preocupando há muito tempo. Quase 14 milhões de desempregados em todo o Brasil. Para especialistas ouvidos pelo TN, a mudança na lei trabalhista não criou novos cargos. Mas a boa notícia é que existe uma expectativa de mudança no cenário. Foi nos livros que Lucas encontrou a profissão, virou professor de português. Mas há 3 anos o jovem entrou para as estatísticas do desemprego no Brasil. Foi se especializar no Rio de Janeiro e quando voltou, não conseguiu arrumar nenhum trabalho. Quando voltei, encarei a realidade de não ter o espaço para trabalhar. Algumas formações que a gente tem, alguns cursos não são aceitos em concursos. E isso acabou me afastando mais do mercado de trabalho. Desde então, Lucas tem agarrado qualquer oportunidade que aparece, até mesmo fora da área. Dono de um currículo rico de experiências, ele não consegue entender como está fora do mercado de trabalho. Eu não sei se a formação um pouco maior pode afastar um pouco por salários ser maiores, ou se tem tanta gente desempregada que é melhor que eu que está ocupando as outras vagas, seja por tempo de serviço, por outras formações que estão acontecendo. E para cada empresa ou para cada escola eu mando um currículo diferente, porque eu vou tentando me enquadrar no que eles pedem nas vagas. E mesmo assim acaba, às vezes, nem sendo chamado para entrevista. E Lucas não está sozinho. Além dele, existem outros 14 milhões de brasileiros nessa mesma situação. O número do desemprego no país é o maior nos últimos 6 anos. Especialistas afirmam que a reformulação na lei trabalhista não gerou novos empregos. O advogado trabalhista José Carlos Risque Filho explica que as empresas até contrataram novos funcionários, mas por necessidade. Infelizmente, o que a gente vê é que a criação de novas vagas vem exatamente do aquecimento das empresas, da indústria, do comércio, enfim, não é uma diminuição de direitos dos trabalhadores mínima que faz com que o empregado tenha novos empregos. Risque afirma que mesmo com o mercado restrito em meio à crise financeira, a situação pode melhorar nos próximos anos. Há uma expectativa do surgimento de novas oportunidades para o trabalhador brasileiro. Eu falaria de que esse empregado, ele insista. A minha expectativa é que surjam várias empresas, novas vagas, novos vínculos e que a economia cresça. Não é interessante para a justiça, para o direito, para o empregado, para o empresário que novas vagas não venham. É muito importante que o cidadão ele esteja enquadrado socialmente e para isso ele tem que ter um emprego. E a seguir, a batida que provocou 5 mortes em Colatina. Um dos motoristas dirigia sem ter a carteira de habilitação. A gente já volta. Condutor do Celta envolvido em acidente que provocou 5 mortes no noroeste do estado dirigia sem habilitação. O Celta bateu de frente num Corolla na rodovia ES-080 em Colatina. Havia uma forte neblina na hora do acidente. O motorista do Celta, identificado como Daici Fernandes Caetano, não teria habilitação. Ele foi socorrido com ferimentos graves e levado para o hospital.
Outras 4 pessoas que estavam no veículo morreram na hora. Um passageiro do Corolla também morreu no local. Já o condutor foi socorrido e levado para um hospital do município. O trânsito foi interrompido na rodovia durante a perícia, mas já foi liberado. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.